Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Estamos aqui com a aula 7.1. I'm alone, estou sozinha, sem a teacher Samara, minha partner, minha parceira, mas a gente vai dar conta dessa aula 7.1 que vai trazer um tema muito importante para você que está estudando essa língua, a língua inglesa. A gente vai falar hoje sobre prepositions, preposições. As preposições em inglês são diversas, são várias palavras que vai compor aí a questão de gramatical, de preposições, só que hoje, nesta aula aqui, nós vamos falar de 3 preposições. Essas 3 preposições, elas são muito importantes, muito utilizadas, não são as únicas, obviamente. Acredito que lá no segundo ano vocês vão ter aula de mais preposições, só que hoje nós vamos focar apenas em 3. Essas 3 preposições, elas vão falar sobre tempo, sobre localização. Então, é preposição que indica tempo e preposição que indica localização. São 3 palavrinhas, inclusive vamos já mostrar elas. Coloca aqui na tela para mim, isso é aula 7.1. E nessa aula a gente vai falar dessas 3 palavrinhas aqui. 3 palavrinhas pequenininhas, monossilábicas, mas que elas têm grandes significados e há uma confusão em aprender ela. Eu falo isso até porque como estudante de língua inglesa, que um dia eu fui e ainda sou, porque eu não paro de estudar, afinal de contas a língua está sempre em movimento, a gente não para de estudar em nenhum momento. Então, in, on, at, sempre... Eu não quero assustar vocês, alunos, mas sempre há uma confusão com essas 3 preposições. Então, existe uma forma de você tentar compreender, da qual eu vou falar para você, já dou uns macetezinhos para você tentar compreender o uso dessas 3 preposições aqui. A gente também vai falar de traduções e vamos começar a aula. Sem mais delongas, let's get started. Vamos começar. Olha aí, começando pela nossa preposição in. A gente fala assim, in. O que é esse in? A preposição in pode ser traduzida como dentro de, que inclusive muita gente sabe, conhece esse significado quando uma coisa está in ela está dentro. Olha aqui, ó, thinking inside the box. O que significa isso? Pense dentro da caixa. Mas o interessante é a gente pensar, na verdade, outside the box, né? Fora da caixinha. Esse inside é a minha preposição in, que se junta com a palavrinha side, que é lado, e inside fica lado de dentro. Isso a gente já comentou em alguma aula aí que se passou, não sei se na aula 1, 2, 3, mas houve um comentário sobre essa palavra inside. Então, somente o in vai significar dentro de alguma coisa, ou in, como vocês podem ver aí, de, no, e, na. Então, esse e aqui, na verdade, não é o significado dela, é só para a gente finalizar, né, a informação e na. Coisas que a gente fala no português, né? A gente usa essas palavrinhas como preposições. E ela é usada para indicar diversas relações, incluindo tempo, localização e inclusão. Então a gente vai falar de preposição que indica tempo e localização. Vamos começar pelo in, indicating time, para indicar tempo. É muito simples quando a gente fala dessas 3 preposições para indicação de tempo. Na hora do tempo, a gente não tem muita dificuldade para aprender. Agora, o problema é na hora da localização, de espaço. Aí o bicho pega. Mas na questão de tempo é bem fácil a gente aprender. Então, vamos lá. Usamos a preposition in para falar de períodos do dia, de tempo, meses do ano, estações do ano, anos, décadas e séculos. Então, não é nada específico. Então, in... ele é menos específico do que as outras preposições que a gente vai ver. Então, vai tipo que afunilando. O in é menos específico, o on é um pouco mais específico e o at é completamente específico. Então, quando a gente fala assim, in the morning, quer dizer de manhã. Tanto é que aqui, ó, tradução de manhã ou na manhã, enfim, como você gostaria de falar. Então, in the morning, por quê? É um período do dia, de manhã. In the afternoon é um período do dia, à tarde. In 2 weeks também fala aí de período, de certa forma aí, mas não é um período do dia, fala mais a questão aí do tempo, né? Em 2 semanas. Então, daqui a 2 semanas vai acontecer alguma coisa. Então, in 2 weeks. Aqui embaixo de mim a gente tem mais informação. Agora, in the second month of the year. In the second month of the year. No segundo mês do ano, que inclusive é February, né? O mês de fevereiro, que inclusive é o meu mês. In July, em julho. Falando aí de quê? Falando de meses do ano, porque in the second month of the year também vai falar de mês do ano, só que sem falar do mês. Eu só estou falando segundo mês do ano, mas sem falar o mês, que é o mês de fevereiro, February.
Em summer, no verão, que aí é uma estação do ano, a gente tem aí spring, que é primavera, a gente tem fall, que é outono, a gente tem winter, que é inverno, e a gente tem summer, que é verão. E aqui em Rondônia a gente não tem todas as estações, né? Basicamente você tá ali ou tá cozinhando, ou você tá fritando, né? Mas não tem muita estação do ano aqui rolando. Brincadeiras à parte, vamos continuar com o quê? Com anos. Em 1987, em 1987, inclusive o ano que eu pisei, né, o pé aqui neste mundo, no planeta Terra. A gente está aqui em 1987, a gente usa o in. Por quê? Porque a gente vai falar dele usando anos. Detalhe, quando você fala de um ano, você não está sendo específico, né? De certa forma, você não está falando de uma data. Então, quando você fala de data, aí você vai usar outra preposição. Por enquanto, foca somente aqui no in 1987. E para finalizar, a gente está falando agora de séculos. Em 21, aliás, a gente vai falar aqui diferente, porque a gente está falando de século, então a gente não vai usar o número cardinal, a gente vai falar de uma forma meio que ordinal. Então, em 21st century. Então, a gente vai usar essa questão do número ordinal para falar de séculos em inglês. Não vou destrinchar isso aqui, porque a aula não é sobre isso, mas saiba disso, que a gente vai falar de séculos usando o número ordinal. Então, first, ele vai representar o número 1. Então, a gente não vai falar one. Então, aqui na questão de indicating time, não é difícil. Então, você tem que lembrar que vai falar de período do dia, de tempo, meses do ano, estações do ano, anos, décadas e séculos. Detalhe, mais uma vez, anos não é uma data, é apenas um ano, beleza? Então, indicating time não está difícil, está super fácil. Temos frases aqui utilizando a questão do in, essa preposition, que para quem não sabe, preposição ela liga ali as orações. Então, we met in December. O que é isso? Nós nos encontramos, ou nós nos conhecemos, né? Em dezembro. Então, como é um mês do ano e não é uma data, né? É só o mês do ano, eu vou usar o in para falar dessa questão. Muito bem? He was born in 2009. He was born in 2009. Ele nasceu em 2009. Então, a gente tem aí a questão do in juntamente com o quê? Com um ano. Então, esse ano aí, é 2009, eu uso in. Não vou usar as outras preposições. Vou voltar lá para a gente falar um detalhe. Quando a gente fala aqui de períodos do dia, como manhã, tarde, faltou a noite. Só que detalhe, à noite a gente não vai usar com essa preposição in. Não vamos usar à noite com in. A gente vai usar com a última preposição que a gente vai falar. É uma regra gramatical deles, eu não tenho exatamente uma explicação. Então você não vai falar in night, à noite, você vai falar at night, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Espera lá um pouquinho. Vamos continuar agora para falar de localização, usando in. Então, a gente fala de localização usando o in, utilizando essa questão de espaços fechados. Então, localização em espaços fechados ou limitados, a gente vai usar o in. Existe uma confusão, principalmente entre o on e o in, essas duas preposições que a gente vai ver daqui a pouco on. Só que você tem que pensar da seguinte forma. Imagina que você está num local, num espaço, como esse aqui que eu tô, que tem 4 paredes, né? Você está dentro desse espaço. Então, você usa essa ideia para você aplicar a preposição correta, porque existe essa dúvida. Então, olha só, ela está no quarto. É um quarto com 4 paredes, um local fechado. Ela está dentro, inserida deste quarto. Então, she is in the room. Ela está no quarto ou está dentro do quarto, dependendo de como você queira falar. Olha aqui, the book is in the box. O livro está dentro ou está na caixa. Então, é um local, um espaço fechado de certa forma, mesmo que o box fique aberto, né? A caixa fique aberta, mas ele está inserido dentro deste local. Então, a gente usa o in para falar de espaços fechados, certo? Na questão de indicando localização. Temos mais exemplos aqui. Também para indicar place, / location, ou seja, para indicar local e localização, a gente vai falar também utilizando o in. Vamos lá para a tela rapidinho para eu usar minha canetinha e mostrar umas coisinhas para vocês. A gente tem aqui as palavras Brazil, que é um país. A gente tem aqui a palavra sky, que é céu. Muito bem, todo mundo concorda. A gente tem aqui
South America, que é o quê? Que é um continente, América do Sul. E a gente tem aqui in the mountains, nas montanhas. Então, basicamente, o in ele é usado para lugares grandes ou fechados, como países, olha aqui, países, Brasil, continentes como este aqui, South America, muito bem, cidades, bairros, espaços em que se está inserido, exatamente isso. É um pouco difícil para se compreender no início, ainda mais quando eu for puxar ali a outra preposição que a gente vai estudar, mas é basicamente isso que você tem que aprender agora nesse primeiro momento, talvez vendo pela primeira vez essas preposições, na questão de não vendo pela primeira vez, porque vocês já viram em várias frases que a gente põe aqui nas nossas aulas, mas para você tentar entender o uso deles. Então, I live in Brazil é o quê? É um país. Então, a gente vai usar a preposição in para falar de países, cidades, continentes, bairros. Lembra? Então, tá ok o uso do in. In the sky, no céu. Então, também entra nessa questão aí de a gente utilizar o in. E aqui no South America, como eu falei, in the South America, na América do Sul. In the mountains, nas montanhas, porque você está inserido nestes locais. Muito bem? Agora, para falar de inclusão. A inclusão, temos aqui um exemplo, porque afinal de contas, ó, são ovos, eggs, né, no plural. Temos o que? 12 eggs in a dozen. There are, existe, tem, né, no plural. 12 eggs, 12 ovos in a dozen, ou seja, em uma dúzia. Então, aqui é uma inclusão, a ideia de inclusão, porque tem 12 ovos em uma dúzia. Então, tá incluindo aí essa situação. E o uso, a gente faz o uso da preposição in. Além disso, a gente tem mais informações aqui. E essas informações, vamos falar de várias coisas aqui. Eu trouxe vários exemplos com o in, certo? E a gente vai falar por que a gente vai usar essa preposição para falar de alguns meios de transporte. Não vamos usar apenas o in para falar de meios de transporte. Mas quando a gente usa a preposição in para falar de meios de transportes, nós estamos falando de meios de transportes pequenos ou pessoais, como carro, como táxi, até canoa, barco, helicóptero. Então, coisas pequenas, mas isso sim, canoas e barcos pequenos. A gente vai utilizar o in com essa ideia, porque você está dentro, meio que inserido, você não pode caminhar no carro. Existem meios de transporte que vamos começar a falar daqui a pouco, que eu vou usar a preposição on. Esse sim vai ser usado lá, mas tem uma explicação, porque a explicação é a seguinte, que a gente pode caminhar, né, são meios de transporte público, então a gente vai poder utilizar o on, porque o on vai falar de superfícies. Então, in the house, na casa, in the car, no carro. Eu posso caminhar, desculpa, que in the house não, porque in the house não é um meio de transporte, mas ele está aqui no meio para mostrar que a gente está inserido dentro de uma casa, de um local fechado, e a gente vai usar a preposição in para isso. Mas aqui nos meios de transportes, até a palavra taxi, como in the car, in the truck, no caminhão, in the taxi, no táxi, a gente vai utilizar a preposição in, porque são meios de transporte pequenos, mesmo que seja um caminhão, em relação a um ônibus, qual é aquele outro meio de transporte que não tem aqui? Não, não ia falar trem, mas o trem também, mas tem o metrô, que não existe aqui em Rondônia. Então, esses meios de transporte não se incluem aqui na questão do uso do in, porque são meios de transporte que eu posso caminhar, são meios de transporte público diferentes destes aqui, tá? In the taxi, tudo bem, táxi é público e tudo mais, porque muitas pessoas pegam, só que você não pode caminhar, você não pode se movimentar dentro do táxi. Então, você está inserido nesse meio de transporte com essa ideia. Temos mais frases aqui que nós utilizamos o in, como in bed, na cama, in the center ou in the middle, ou seja, no centro ou no meio, in the rain, na chuva, in the sun, no sol. E também, além dessas questões, a gente também tem algumas, eu não trouxe, porque como essa aula é uma aula que eu coloquei todas as preposições, porque lá na aula no ano passado, como a gente tinha mais aulas, eu fiz uma aula sozinha do in e depois uma aula com on e o at. Só que a gente teve que misturar tudo. Então eu tirei algumas informações, mas essas informações,
Elas são interessantes, mas assim, não vai fazer tanta diferença, mas eu trago aqui só um adendo sobre elas, que eu estava falando também que a gente tem, isso ano passado eu comentei, que a gente também tem algumas expressões que são fixas com o uso do in, como por exemplo, uma bem legalzinha que eu vou falar, tipo estar apaixonado. A gente vai usar o in para falar in love, então estar apaixonado, para dizer essa questão do amor, a gente vai usar o in. É como se você estivesse inserido nessa situação de estar apaixonado. Então a gente tem outras situações que vamos usar o in também. Mas basicamente isso, para falar de locais fechados, certo? Onde você está inserido ou você está dentro. Para falar de meios de transporte que você não consegue caminhar lá. E para falar de tempo, a gente vai usar, como que eu disse, né? Ano, estação do ano, a gente vai falar também de dias da semana, dentre outros que a gente acabou de comentar. Muito bem? Tendo aí falado do nosso in, vamos agora para a nossa preposition on, que aí seria interessante a gente fazer essa ponte entre o in e o on e comparar o uso dos dois, para ficar mais fácil. Let's go, vamos lá para a tela, começar a falar do on, que vai chegar agora. Então, o que é esse on, essa preposição, que inclusive vocês com certeza já viram em vários momentos aí, a gente está no mundo globalizado, a gente está inserido na questão do inglês estar com a gente para onde a gente quer que a gente vá. E esse on aparece muito como aquele botãozinho para você ligar alguma coisa. Quando eu falo turn on, eu estou dizendo para alguém ligar alguma coisa, algum aparelho, pode ser um som, a TV, enfim. Quando eu falo turn off, aí eu estou falando para alguém desligar. Esse off é com 2 Fs, por isso que eu falo assim, diferente desse of, que aqui é uma preposição, uma outra preposição que significa de, dado. Muito bem? Então esse on, ele pode ser traduzido como sobre, porque ele vai falar exatamente de superfícies, né? Então, sobre algo, em cima, ao contrário, diferente do in, que é dentro, o on é conhecido muito como algo que está em cima de algo. Quem nunca ouviu falar aquela famosa frase, vou até botar aqui, uma famosa frase, que é essa seguinte aqui, the book is on the table, né? Tem até uma musiquinha, acho que foi nos anos 2000 que fez sucesso. O livro está em cima da mesa, is on. Então, ele está em cima, na superfície, certo? Então, é muito sobre isso, essa questão do on. Além de em cima, também vai significar de, acima de, em, no e na, assim como também lá no in significava esse in, no e na. Muito bem? Vamos lá, dar continuidade, vai lá para a tela de novo, porque eu esqueci meu passador, não tem como, né? Vamos continuar agora falando de tempo. Vamos fazer a comparação do on com in na questão do indicating time, para indicar tempo. Usamos a preposition on para falar de, olha só, dias da semana. Classes start on Monday. Lá na nosso in, eu não sei se eu falei alguma coisa de dia, eu não sei se eu dei informação errada ainda agora, mas eu queria falar períodos do dia, não sei se eu falei dias da semana, eu posso ter confundido, mas é períodos do dia. Então, olha só, aqui eu uso períodos do dia, ou seja, manhã, tarde, menos noite, lembra que eu comentei com vocês. Já aqui no on, eu vou utilizar para falar de quê? De dias da semana. Então, classes start on Monday. As aulas começam na segunda. Olha só, em inglês oral é geralmente omitida a preposição on, ou seja, numa questão aí de um contexto informal, quando se refere a um dia da semana, mas somente em contextos informais. Olha só, see you on Sunday, vejo você no domingo utilizando a preposição on, corretíssimo. Mas também a gente pode falar see you Monday sem a presença da preposição, não está errado, mas isso aí é usado no contexto informal. Ou seja, não é que está certo, mas também não está errado, é aceito, mas somente no contexto informal. Também vamos usar para momentos específicos de um dia. Porque essa preposição on, a gente vai usar ela de uma forma mais específica do que a preposição in, até chegar na preposição at, que ela é mais específica ainda. Então a gente tem aqui, the game will be on Thursday afternoon, ou seja, o jogo será, will be, lembra aqui do meu verbo to be no futuro, será
na quinta à tarde. Na quinta à tarde. Ah, mas afternoon, eu não vou utilizar o afternoon com a preposição in? Vai sim, períodos do dia você vai utilizar. Só que aqui a gente não tem somente período do dia. A gente aqui tem também o dia da semana, o que muda completamente o uso da preposição, porque agora vai ser on. Se eu falasse apenas afternoon, aí eu teria que usar o in. Mas como eu tô falando de período do dia, eu tô sendo mais específica. Aí período do dia não, perdão, o dia da semana, tô sendo mais específica e eu vou usar o on para falar disso. Muito bem? Então vamos lá, ainda indicando o tempo, indicating time, usamos a preposition on para falar de datas exatas. Perceba, não é o ano, são datas exatas, onde eu tenho aí a presença do meu dia e a presença do mês. Então aí já muda a situação. They got married on July 15th. Aqui, inclusive, é um número ordinal. Porque, detalhe, em inglês é diferente do português. A gente fala somente o primeiro dia da semana utilizando o número ordinal. Não é dia 1, é dia 1º. Aí depois dia 2, 3, 4, assim por diante. Lá, todos os dias, eles falam utilizando os números ordinais. Do 1º até o 31º dia do mês. Muito bem? Então, they got married on July 15th. Ou seja, eles se casaram em 15 de julho. Para falar de festividades com a palavra day. Então, com a palavra day, você utiliza a questão do on. Então, I will be there on Christmas Day. Eu estarei lá no dia de Natal. Para falar de festividades. Pode ser Natal, pode ser Ano Novo, pode ser Páscoa, pode ser qualquer festividade que exista aí. Mais uma vez para falar de quê? Agora, place location. Já falamos de place location lá no in e vamos falar de place location agora com on. Então, usamos essa preposition on para falar de quê? De algo que está sobre, anexado, preso a alguma superfície. Então, aqui o macetezinho do on é pensar que nós vamos falar sempre dessa questão de superfícies. Então, presta bastante atenção nisso, porque ele é usado para superfícies com a posição de algo sobre uma linha. Então, você tem que pensar dessa forma. Olha só, the forks are on the table. Então, os garfos, eles estão, imagina assim, uma mesa, né? E os garfos estão aqui, em cima dessa mesa, nesta superfície da mesa. Então, a gente usa a preposição on. E tá lindo, né? Essa minha mesa sem nenhum pé e esses pés dois e esses garfos que não são garfos. Eu não sei desenhar mais. Eu soube um dia, mas não sei mais fazer isso, então deixa a gente... Vamos esquecer disso, vamos dar aula. Paris lies on the Seine, ou seja, Paris fica, né, no rio Sena. Ou seja, ele... Para quem não sabe, o rio Sena é um rio muito famoso lá em Paris. E aí você tem que pensar da seguinte forma: o rio Sena, né? Só um minutinho. O rio Sena, ele é um rio grande ali, que tem lá e tal, babadinho e tudo mais. Então, você vai usar a preposição on, porque Paris está ali sob o rio Sena. Ele está ali no entorno do rio, e por estar no entorno do rio, a gente vai usar a preposição on e não a preposição in, porque não está dentro, tá? Assim, no entorno do rio Sena. Então, ali na superfície, faz parte da superfície ali de Paris. Né, desse país, muito bem? Então, algo que está sobre, anexado, preso a alguma superfície. O rio está anexado ali o rio Sena está anexado ali em Paris, no país. Beleza? Sua posição também ao longo de uma estrada, rio, mar ou lago. Ou seja, sua posição, aluno, ou a minha posição, numa questão de estrada, rio ou lago. Presta atenção. My mom's house is on the 50th Avenue, ou seja, a casa da minha mãe, my mom's house, é na 5ª Avenida. Olha esse adendo aqui, se o endereço for acrescido
ou número, aí a gente vai utilizar já essa preposição aqui, porque vai ficar mais específico. Então, quanto mais específico é um endereço ou uma situação, aí você vai usar a preposição at. Quanto menos, você vai usar a preposição in, e ali no meio das duas a preposição on. Muito bem? Então, sua posição na questão aí de uma estrada, rio, mar ou lago. Então, a posição aqui é a casa da minha mãe, que fica na 5ª Avenida. Não coloquei o número, se eu colocasse, usaria o at. Número da casa, eu tô falando, tá? E também usamos a preposition on para falar de quê? De um andar em um prédio. Olha só, she lives on the 60th floor. Ela vive, ela mora no quê? No 16º andar. Então, andar de um prédio, a gente também vai usar a preposição on. Beleza? Com alguns meios de transporte públicos. Olha aqui, como eu falei para vocês lá na questão do in e do on, também são utilizados com meios de transporte. Só que aqui o on é utilizado com meios de transportes públicos, em que é possível ficar em pé, caminhar, fazer suas coisinhas, como por exemplo, on the bus, você pode caminhar no ônibus. On the plane, você pode caminhar no avião. Então, no ônibus, no avião, on the subway, no metrô, também você pode fazer essa questão de caminhar. E aí a gente tem o que aqui? A próxima, usamos a preposition on para falar de quê? Com alguns meios eletrônicos. Então, a gente vai usar também o on para falar aí de alguns meios eletrônicos. Então, a gente tem aqui phone, internet, on the phone, no telefone, on the internet, na internet. Então, para usar essas questões de meios eletrônicos, você também vai usar a preposition on. Para falar também de localização, de direita, esquerda, a gente também vai utilizar o on. São expressões fixas, não muda. Então, on the right, à direita, e on the left, à esquerda. Também temos mais uma informação para partes do corpo, partes do seu corpo. Imagina, você também vai utilizar o on. There is makeup on your face. Ou seja, tem maquiagem no seu rosto, na sua face. Então, essa maquiagem está na superfície do seu rosto, né? Então, ela está ali inserida, mas na superfície do seu rosto. Então, a gente vai utilizar a questão do on. Vamos lá que temos pouco tempo de aula para finalizar a questão do at. Essa última preposition, que ela é mais específica. Então, olha só. A preposition at pode ser traduzida como a, as, em, na e no. Então, ela é mais específica do que todas. E para falar de tempo, vamos lá, todas vão falar de tempo e de lugar. Então, vamos falar agora a questão do tempo para o at. Usamos a preposition at para falar de quê? De hora. Então, ele é o dono das horas. I usually get up at 7. Eu geralmente acordo, get up, acordo, levanto, at 7. Às 7. Então, com horário, a gente vai utilizar o at. Momento do dia, que é o único momento do dia que a gente utiliza, que é o night, a noite. A gente usa períodos do dia, momentos do dia com a preposição in, porém, noite é a única palavrinha que a gente vai usar com at. Bats get out of the cave at night. Ou seja, morcegos saem da caverna à noite, at night. Festividades sem a palavra day. Então, veja bem, a gente tem duas situações lá. A gente vai usar a questão do on para falar de festividades. On é um N, tá? Não é um M, não. On para falar de festividades com a palavra day, e tem que vir com a palavra day, mas quando não vem com a palavra day, como lá a gente viu no exemplo Christmas Day, a gente vai utilizar o at para isso. Então, existe uma diferença aí. Então, I was with my family at Easter. Eu estava com a minha família na Páscoa. Agora, se eu coloco Easter Day, o dia da Páscoa, aí eu vou utilizar o quê? O on no lugar do at. Tudo bem? Tem essa nuancezinha aí. Para indicar tempo, mais informações. Usamos a preposition at para falar de quê? De hora. Não, acabei de falar sobre isso, mas aqui, a informação é essa aqui, agora que eu lembrei, porque tem mais informação desse lado. Mesmo slide, só que aqui a gente tem outra informação. Qual a informação? Temos expressões fixas, que a gente também utiliza com at. Olha só, the boss can see you at the moment. Quando eu falo no momento, eu vou utilizar a expressão
A expressão não, desculpa, a preposição at é uma expressão fixa. Então eu não vou falar the boss can see you on the moment ou the boss can see you in the moment. Eu vou falar at the moment. O chefe não pode ver você no momento, at the moment. É uma expressão fixa, sempre vai ser utilizada assim como o on e o in também tem suas expressões fixas. Ainda para falar agora do at, mas agora a gente vai falar sobre place e location, ou seja, lugar e localização. Veja bem, utilizamos a preposition at para falar de quê? Referir-se a um lugar visto como um ponto no espaço, locais específicos, pontos exatos. Então aqui a tua ideia é de que o at é mais específico. Lembra lá do endereço? Se eu colocasse um número, ficasse mais específico, eu teria que usar o at e não mais o on. Então a gente vai se referir a um lugar visto como um ponto no espaço, um local específico. Você quer dizer, por exemplo, que você está no shopping, mas você quer dizer para a pessoa, para ela te encontrar ali naquele ponto específico do shopping, com essa ideia, então você utiliza o at. Olha só, I was at the sofa. O sofá, né, fica dentro da casa. Só que aí é um ponto específico da casa que eu estou falando. Eu estou nesse ponto específico da casa, no sofá. Tudo bem? Que o sofá também é uma superfície e você, sentando nele, você está sob. Por isso que há essa confusão, gente. Essas três preposições são loucuras. Mas aí a gente tem esses macetezinhos para a gente poder entender e só com a prática mesmo que a gente vai conseguir usar essas três preposições. Então, I was at the sofa é um ponto específico, um ponto exato. Eu estava no sofá. I was at the beach. Eu estava na praia. I was on the beach. Também eu posso usar das duas formas. Existe, na verdade, aí uma nuance entre o on e o at na hora do uso, porque um fala de superfície, outro vai falar de um ponto específico, né, um local específico, ponto exato. Também em superfícies, afinal de contas, beach, praia, é um lugar onde você está inserido, só que não é um local fechado, então já não vai ser o in, mas é uma superfície, você está lá na superfície. Só que ao mesmo tempo você está com a ideia de que você está num ponto específico, então depende de como você quer falar. Você pode usar os dois, at the beach e on the beach. Então, a diferença é que o at vai ter com essa ideia de um ponto específico que você queira mostrar, queira dizer que você está ali naquele lugar específico. Já o on, para você dizer que você está ali numa superfície, afinal de contas, beach é também uma superfície. Utilizamos a preposition at para falar de quê? Vamos lá, um lugar onde você faz algo habitual, que é um hábito seu, ir. Então, olha só, at the cinema, at school, ou seja, no cinema, na escola, então, onde você faz algo habitual. How many people work at the company? Quantas pessoas, olha o how many aqui que a gente viu aula passada. Quantas pessoas trabalham na companhia? Quantas pessoas trabalham na companhia? Com school, escola, university, universidade, com college, que também é faculdade, são sinônimos, né? Universidade e faculdade. Você também vai utilizar o at. They were at the college yesterday. Eles estavam na faculdade ontem. Eles estavam na faculdade ontem. Então, usando at para falar desses três lugarzinhos aí, que também entram nessa questão de algo habitual, afinal de contas, se você está na escola, então é algo que você faz todo dia, e assim como faculdade e universidade. Uau! Finalizamos a nossa aula. Que bom que deu tempo, era muita informação, mas não são as únicas informações sobre esse tema, tá, gente? Então, é um tema que precisa ser analisado com muito cuidado, porque existem muitas nuances entre o uso dos três. Até os próprios nativos ficam confusos, às vezes, com qual utilizar em algumas situações, e tem nuances demais. Então, a aula de hoje foi para mostrar para vocês, espero que vocês tenham compreendido um pouco. Quem tem interesse, pesquise mais. Temos a nossa aula de revisão e as nossas atividades para a gente fazer o quê? Praticar. É isso, gente. See you next class. Bye.